No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João capítulo 1, versículo 10. Antes do tempo existir, antes do sol iluminar a terra, havia o Verbo Deus em essência pura, soberano absoluto, e esse mesmo Verbo não apenas criou o universo, mas decidiu entrar nele, vestir a carne e andar entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. Um milagre que desafia a lógica e rasga o véu do impossível. Mas calma, essa não é só uma história de luz. Desde o ventre da Virgem Maria, a sombra da morte já se move no escuro. Lembra do que o profeta Malaquias disse? Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3, versículo 1. Preparar o caminho, sim, mas quem acender luz em trevas, inevitavelmente acende a fúria dos poderosos. O rei Herodes, que sentiu o tremor da profecia, já havia ordenado a matança dos inocentes em Belém, uma caçada brutal para extinguir a semente que poderia derrubar seu trono. Então Herode, vendo que tinha sido iludido pelos magos, ficou muito furioso e enviou matar todos os meninos que havia em Belém. Mateus, capítulo 2, verso 16. Essa é a adrenalina desde o começo, um Deus que se faz homem e um mundo que quer matá-lo antes mesmo de começar. A história do Salvador começa com sangue e ameaça, porque quando a verdade nasce, os impostores tremerão. Ele cresceu em silêncio, longe dos palácios e das luzes de Roma, longe do luxo e dos banquetes dos palácios. Nenhum cetro em suas mãos, mas todo o poder do universo repousava sobre ele. Toda uma legião de anjos à sua disposição, somente aguardando as suas ordens. Aos 30 anos o carpinteiro de Nazaré começou a falar, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Suas palavras cortavam como espada. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, versículo 17. Não falava como os mestres da lei. Falava com autoridade. Curava cegos. Fazia paralíticos andarem. Expulsava demônios com uma palavra. E o mais ousado, perdoava pecados. Algo que só Deus pode fazer. A multidão o seguia, mas o sinédrio rangia os dentes. Ele tocava em leprosos, comia com pecadores, rompia o sábado, escancarava a hipocrisia dos religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Mateus capítulo 23, versículo 27. Cada milagre era uma afronta ao sistema. Cada parábola, uma bomba espiritual. O povo via um homem, mas os demônios viam o Filho do Criador, e os poderosos viam uma grande ameaça. Ele era amado pelas multidões, mas os líderes religiosos, aqueles com túnicas longas e corações frios, odiavam-no com fúria crescente. Suas palavras rasgavam o véu da hipocrisia. Suas ações expunham o vazio da religião sem compaixão. Este homem blasfema, diziam, porque ele curava no sábado, porque perdoava pecados, porque comia com pecadores. Mas o motivo real era outro. Ele representava uma ameaça real ao sistema porque suas ações revelavam que aquilo que era executado pelos líderes religiosos estavam apenas mantendo as pessoas sob o controle deles, mas, ainda assim, cegos espiritualmente e afastados de Deus. E o sistema faz o que sempre fez. Aqueles que pensam diferente devem morrer. O plano começa em segredo. Desde aquele dia resolveram matá-lo. João capítulo 11, verso 53. E quando Judas se rende à cobiça, a engrenagem do inferno gira. O beijo do traidor dos próprios irmãos no Getsêmani é a senha. Os soldados vêm com tochas e espadas para prender o cordeiro com armas. Prenderam-no e o levaram à casa do sumo sacerdote. Lucas 22, versículo 54. No sinédrio não há justiça. Apenas mentira, pressa e desejo de sangue. Acusam-no sem provas. Testemunhas se contradizem. Ele nada respondeu. Marcos capítulo 14, versículo 61. Silêncio. Porque o próprio Deus estava diante de seus acusadores. De lá é enviado a Pilatos, o governador romano. Pilatos o interroga, não encontra culpa, mas cede à multidão manipulada.
Não tenho culpa do sangue deste justo. Mateus 27, verso 24, lava as mãos. E o mundo, mais uma vez, escolhe Barrabás. A verdade é condenada. O Filho de Deus vai para a cruz, como se fosse o pior dos criminosos. Ele carregou a cruz. Açoitado, ferido, coroado com espinhos. Cada passo uma bofetada no orgulho humano. As ruas de Jerusalém viram o rei passar, mas não sabiam que era um rei. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, versículo 7. No alto do monte Gólgota, os cravos atravessam a carne. O madeiro é erguido, e o Filho do Criador do Universo é pendurado por suas criaturas. Ao lado de criminosos é tratado como escória. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23 e 34. Perdoa quem o prega. Perdoa quem cospe. Perdoa quem zomba. O amor é tão grande que morre por quem o odeia. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Um ladrão se arrepende. Um centurião se converte. Um mundo inteiro se cala. E então, o céu escurece. A terra estremece. O véu do templo rasga ao meio. Está consumado. João 19 e 30. O grito que ecoa na eternidade, não de derrota, mas de missão cumprida. A cruz não é fracasso. É a vitória mais improvável da história. É ali que o inferno perde seu poder. E o sangue derramado começa a escrever um novo testamento. O silêncio da morte ecoava no túmulo, mas o céu ainda tinha algo a dizer. 3 dias. 3 longos dias em que o inferno celebrou. Os discípulos se esconderam, e a esperança parecia soterrada junto à pedra. Mas quando o sol tocou o horizonte do 3º dia, a eternidade respirou novamente. Houve um terremoto. Um anjo desceu em glória, e com um gesto, removeu a pedra, não para que ele saísse, mas para que todos vissem. Ele já não estava mais lá. Mateus capítulo 28, versículo 2 e 6. O lençol jaz dobrado. O túmulo está vazio. A morte perdeu seu aguilhão. 1 Coríntios 15, verso 55. Ele ressuscitou. O Filho do Homem, outrora esmagado pelo peso do pecado do mundo, agora caminha entre os vivos com glória incomparável. Suas chagas brilham como marcas de vitória, sinais eternos de amor imortal. Maria Madalena o vê, ela chora copiosamente, mas ele a chama pelo nome. E naquele instante o pranto vira promessa viva. João capítulo 20, verso 16. Em Emaús, ele parte o pão, e olhos antes cegos se abrem à revelação. Lucas capítulo 24, versos 30 e 31. No cenáculo ele entra apesar das portas fechadas, e sopra paz sobre os corações amedrontados. João 20, versículo 19. Sim, a pedra foi removida, mas mais do que isso, o véu foi rasgado, a esperança restaurada, a morte vencida. E o eco da sua voz ainda ressoa no tempo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Ele ressuscitou, mas não voltou em silêncio. Durante 40 dias apareceu aos seus, comeu com eles, falou com eles, curou as feridas da dúvida, e reacendeu a fé que o medo tentou apagar. E então, no monte, diante de corações ainda frágeis, Jesus declarou a sentença que ecoaria por séculos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. Não era apenas um chamado, era uma transferência de propósito. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. O Rei dos Reis envia simples homens, e com isso planta o início da igreja, não com espadas, mas com o Evangelho, e como garantia divina, ele sela a missão com a maior das promessas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o tempo, o idioma, o governo, a perseguição, ele está. A missão é clara, e o mundo nunca mais será o mesmo. O Monte das Oliveiras está em silêncio, mas é o tipo de silêncio que precede a glória. Ali onde seus pés tocaram tantas vezes, agora ele se despede dos discípulos.
não com lágrimas, mas com promessas. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João capítulo 14, verso 18. Ele olha para os seus com ternura e autoridade. Nenhum império, nenhum exército, nenhum trono da terra jamais teve tanto poder em tão pouco gesto. E então diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Ele não sobe, ele ascende. Como quem retorna ao lugar de onde veio. O céu o recebe em uma nuvem de glória. Atos 1, 9. Uma nuvem não feita de vapor, mas de reverência. O Rei dos Reis volta ao reino dos céus. Os discípulos olham para o alto, e 2 anjos aparecem com uma mensagem que ecoa até hoje. Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará do mesmo modo como o vistes subir. Atos capítulo 1, versículo 11. A cena se encerra, mas não é o fim, é o início da nova era. E essa espera carrega uma promessa, que queima no coração dos séculos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Apocalipse 1, versículo 7. E sobre a sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, verso 16. O céu guarda o segredo da hora, mas o tempo corre ao seu encontro. Ele subiu, mas ele voltará. E se esse rei ainda vive e voltará, então o mundo precisa saber. Se essa história tocou você, se inscreva no canal Legado dos Titãs. Porque aqui, não contamos histórias, despertamos legados.